Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de alegria, irmãos, estamos aqui para fazermos uso da palavra de Deus no programa EBD Sem Fronteiras. Estaremos fazendo o estudo da lição número 3 do quarto trimestre das lições bíblicas da CPAD. O título da lição deste trimestre é o começo de todas as coisas, está baseado no livro de Gênesis. E essa pré-aula da lição de número 3, para ser aplicada no dia 18 de outubro de 2015, seu título: E Deus os criou, homem e mulher. Uma lição bastante interessante, bem atual, ao qual estaremos trazendo para os irmãos alguns assuntos concernentes à missão dada ao homem e à mulher quando Deus os fez, voltado aos princípios do matrimônio e também sobre alguns assuntos que nós vivemos na atualidade acerca do casamento legítimo instituído por Deus. Então, para nós é realmente um motivo de muita alegria, de muita gratificação a Deus podermos passar com os irmãos esses minutos, nessas horas, fazendo o estudo acerca dessa lição. Eu, diácono Cleuton Marinho, da Assembleia de Deus em Benedito Bentes I, estarei juntamente com o nosso irmão auxiliar Tiago, fazendo este programa com os irmãos. Então, sem mais perca de tempo, quero convidar os irmãos para fazermos uso da palavra de Deus e fazermos a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 7, 18 a 24. Os irmãos possam procurar Gênesis, capítulo 2, versículos 7, 18 a 24. E diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Disse-lhe Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambas uma só carne. Grato a Deus pelo que o Senhor tem feito. Vamos dar sequência ao estudo da lição bíblica de hoje. Estamos falando acerca da criação do homem e da mulher. O título é: E Deus os criou, homem e mulher. É a lição que será ministrada no próximo domingo, no dia 18. Isso é um aviso para os professores da escola dominical aqui em Benedito Bentes I, por conta dos eventos que estão acontecendo no colégio. A próxima aula, a próxima lição não será realizada no Colégio Dom Otávio, será realizada aqui mesmo na nossa igreja sede, na rua A6. Então, os professores que não foram ainda avisados, não receberam a informação, no próximo domingo a escola dominical será aqui na nossa igreja sede, na rua A6. Irmãos, o texto áureo da lição de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, que diz: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua
habitação. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. E a verdade prática diz: e Deus nos criou a sua imagem e semelhança, para que o amemos e vivamos para a sua glória. Para que os irmãos trabalhem e meditem durante a semana, no decorrer dos dias, existem vários versículos destinados que dão base para a aula que será ministrada no próximo domingo. Hoje, segunda-feira, por exemplo, estamos falando acerca do princípio Deus criou a raça humana. Encontra-se em Atos, capítulo 17, 26, o texto áureo dessa lição. Terça-feira, Deus nos fez, logo somos todos irmãos, baseado em Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Na quarta-feira, a leitura diária ela indica: o homem e a mulher são obras-primas da criação de Deus. Encontra-se em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Para a quinta-feira, fica na meditação dos irmãos, Hebreus 2:7. Deus nos criou menor do que os anjos. Para a meditação de sexta-feira, Salmos 100, número 3. Que toda a terra saiba que Deus é o Criador. E fechando no sábado, Salmo 95:6, que diz: louvemos ao nosso Criador, pois só Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, conforme nós falamos aqui na introdução do trabalho, é uma lição bastante pertinente. A leitura de todo esse trimestre realmente será algo maravilhoso, falando acerca da criação, mas em particular, as duas lições anteriores, falamos muito mais sobre a introdução do livro do Gênesis, a criação, mas essa lição em especial, ela nos traz um tema bastante atual, um tema bastante discutido, não só no meio religioso, mas também no meio secular, no meio que tramita, né, no Congresso Nacional, algumas leis e algumas normas que estão tentando, né, serem votadas e tentando serem aprovadas no Ministério. Então, a lição ela é bastante pertinente acerca da criação do homem e da mulher. E o objetivo geral dessa lição é evidenciar o fato de que Deus criou o homem e a mulher. A gente sabe que existem algumas linhas, né, de pensamento de estudiosos que falam acerca do evolucionismo, né, descartam que Deus criou o homem e a mulher. E a lição de hoje vai estar trabalhando também acerca disso. Mas também tem alguns objetivos específicos, né, que é apresentar a maneira como o homem foi criado, conhecer como se deu a criação da mulher e a constituição do casamento, que é um ato sagrado, um ato que foi criado por Deus e é assinado e abençoado por Deus até nos dias de hoje. Então, a lição de hoje estaremos falando e tratando exatamente sobre isso. A introdução diz: Deus não criou o ser humano por um mero acaso ou capricho. Fomos chamados à existência como resultado de um desígnio eterno da Santíssima Trindade. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ao contrário do evolucionismo, que vê o homem como um simples fenômeno biológico, o criacionismo bíblico mostra como a concretização da vontade de Deus, amoroso, sábio e justo. Nós sabemos, né, como eu falei, que existe uma linha evolucionista que fala que o homem ele é descendente de um macaco. Outra linha evolucionista fala que o homem ele é descendência de alguns vermes ou de alguns insetos. Esses que foram se aperfeiçoando, né, no decorrer dos milhões de anos que existe o planeta Terra, até que chegou à origem humana. Isso pensa e acredita e defende essa tese a linha evolucionista. Nós, como cristãos, defendemos a criação do homem através de Deus. Sabemos que Deus, no começo, no Jardim do Éden, né, quando começou a formar as coisas, Deus tinha a necessidade de criar um ser humano. E nós não podemos, irmãos, parar para pensar que tudo isso que nós vivemos, presenciamos nos dias de hoje, é fruto de um mero acaso, né? A ciência explica o Big Bang como uma grande explosão que deu origem a todas as coisas. Eu vejo, particularmente, o Big Bang como a voz de Deus dizendo que haja luz. Então, na criação, com certeza, Deus foi poderoso o suficiente para determinar todas as coisas. E
por que não dizer que o Big Bang é a voz de Deus, ou foi a voz de Deus anunciando a criação de todas as coisas? Então diz a palavra no começo que tudo era trevas, e Deus começou a determinar que haja luz e haja separação dos mares, da terra seca, da porção seca, enfim. Nós defendemos e temos que crer que Deus criou todas as coisas com sua perfeição, com um propósito definido. E falando em propósito, entramos exatamente no primeiro tópico, que fala como o homem foi criado. O homem é da terra e a terra é do homem, ambos são um só. E a este planeta estamos intimamente ligados, não podemos fugir a este solo, pois dele o Senhor nos chamou à vida, para ele havemos de voltar. Então nós sabemos que o homem hoje ele é composto por orgânicos que fazem parte, que existem na Terra, né? A composição humana tem traços do gene que é composto por resíduos da Terra. Então, mais uma vez evidencia que a criação de Deus foi perfeita e que o homem veio da Terra. E por mais que o ser humano tente achar que ele é alguma coisa, na verdade nós somos pó e do pó voltaremos. E sabemos que o pó que Deus escolheu como matéria-prima, que é o primeiro subtópico dessa lição, fala que Deus foi cuidadoso o suficiente para escolher uma espécie de matéria-prima completamente desprezível por muitos, mas que nas mãos de Deus, o nosso Criador Todo-Poderoso, ele é capaz de moldar e fazer coisas grandiosas. Então diz o primeiro subtópico, a matéria-prima do homem. Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. Ele poderia ter optado pelo ouro ou pelo mármore. Naquele momento, porém, o Senhor não tensionava fazer uma joia, nem talhar uma estátua. Era o seu propósito criar algo infinitamente mais precioso. O ser humano segundo a sua imagem e semelhança. O próprio Deus criou o homem, a coroa da criação, e usou o pó da terra para criar-nos, pois nela vivemos e nela nos alimentamos. Nenhum outro solo, a não ser o da terra, serviria para dar-nos forma. Então, irmãos, nós sabemos que vivemos num mundo altamente tecnológico, que o homem tenta se justificar através de várias coisas que ele descobre, né? Nós sabemos que existe uma expedição sendo realizada, na verdade, um projeto de uma expedição sendo realizado nos Estados Unidos para enviar o homem para Marte, a fim de que o homem consiga conseguir recursos, de repente se manter naquele planeta. Mas nós sabemos, irmãos, que é impossível isso acontecer. O ser humano, melhor dizendo, Deus, quando criou a Terra, Deus planejou os mínimos detalhes. Se a Terra ela for milímetros mais para frente da órbita que ela está hoje, ela pode ser ou ter todos os seus seres viventes destruídos pela radiação que é emitida pelo Sol. Se ela for um pouco mais para trás, o frio irá dominar. Então Deus permitiu que a Terra fosse colocada no lugar que ela está hoje, para conseguir passar para nós, seres humanos e seres viventes, todas as situações climáticas suficientes para que nós venhamos a viver. Por mais que o homem venha estudar acerca de vida fora de outros planetas, por mais que o homem venha tentar evidenciar que em outros lugares, em outras galáxias, existe uma forma de vida vivente, a palavra de Deus, que nós cremos e temos ela como instrumento de fé, nega, porque nós cremos, irmãos, que Deus fez todas as coisas perfeitas. E é impossível que exista vida fora deste planeta, porque nós sabemos que as condições climáticas e suficientes para que haja vida não tem condições de existir outro planeta. Então, Deus, quando fez o homem, ele fez pensando primeiramente em um lugar de habitação, criou a terra, criou todas as coisas que nela está, e depois veio a criação do homem para suprir também uma necessidade. Deus, quando fez o homem, ele fez com uma missão, ele fez com um propósito para que o homem viesse a dar sequência no seu ide, a dar sequência em um plano divino para a salvação. Então, Deus, quando fez o homem, ele fez pensando em todos os aspectos, coisa que nenhuma outra criatura poderia fazer. Só que Deus simplesmente não fez apenas o homem. Deus deu ao homem também algo muito especial, o sopro divino. A Bíblia diz que Deus, quando formou o homem do pó da terra, era simplesmente um boneco, era simplesmente uma criatura formada pelas mãos do maestro, do maior arquiteto da vida, chamado Senhor Jesus Cristo. Mas faltava-lhe algo. A Bíblia diz que Deus, no último dia, depois que ele olhou para o homem, que ele se agradou daquilo que ele estava vendo, ele soprou em seus narizes o fôlego da vida e transformou o homem
em alma vivente, o que nós somos até os dias de hoje. Isso, irmão, muito nos alegra, porque nós sabemos que por mais que esse corpo corruptível que nós vivemos hoje, um corpo sujeito a falhas, um corpo sujeito a fraquezas e infidelidade ao nosso Deus, existe dentro de nós algo maravilhoso e sobrenatural que nos alegra, que nos leva a desfrutarmos do que Deus tem preparado para nós. E que nós sabemos que naquele grande dia do arrebatamento, ou que, se Deus permitir, no dia maravilhoso da ressurreição, onde teremos nossos corpos transformados, iremos adorá-lo face a face. Então, para nós, é uma alegria ter dentro de nós o sopro de vida de Deus soprado, que nos dá fôlego a cada dia. O terceiro subtópico fala sobre Adão, um ser imortal. Deus, quando fez Adão, irmãos, na verdade, Deus, quando fez o ser humano, ele não fez o ser humano para morrer. Deus não fez ninguém para morrer nessa vida, assim como Deus não fez ninguém para ser pobre. Deus não fez ninguém para ser um doente, Deus não fez ninguém para ser um miserável. Deus fez cada coisa no seu propósito, com seu sentido. E Deus, quando fez Adão com um projeto maravilhoso, um plano perfeito de comunhão. Diz a palavra que todas as tardes o Senhor descia e sentava naquele jardim a fim de contar novidades a Adão e conhecer de Adão, né, um ser novo, o que Adão estava vendo de tão maravilhoso no paraíso. E Deus não fez Adão para que Adão viesse morrer, muito menos Eva. Mas diz a palavra que depois que entrou o pecado, uma das consequências trazidas pelo pecado foi exatamente a morte. Então, sabemos que Deus fez o homem para ser eterno. E hoje nós desfrutamos do prazer de saber que iremos viver na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que vale a pena nós vivermos esse mundo sofrendo perseguições e calúnias, mas sendo fiéis a Deus, porque existe uma promessa da imortalidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então aquela dádiva que foi dado a Adão e através do pecado foi tirado, para nós existe a promessa de uma vida eterna ao lado do Senhor naquele grande dia. Então, só completando o que diz a palavra aqui na lição, diz o seguinte: Deus não criou o homem para que viesse a morrer, pelo contrário, ele o fez imortal. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ainda estariam vivos, e nós não precisaríamos conviver com a morte. Então, irmãos, nós hoje, infelizmente, convivemos com a morte, mas se formos fiéis a Deus, temos a certeza da vida eterna. Então, buscamos a cada dia, irmãos, busquemos a cada dia estar na presença do Senhor, para que naquele grande dia do arrebatamento nós possamos subir e gozar com Cristo uma vida eterna. E por fim, para terminarmos o primeiro tópico, a missão do homem. Adão foi criado com uma tripla missão: governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado e especificamente para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. O trabalho, por conseguinte, já fazia parte da vida humana antes mesmo da queda. A partir do Éden, o homem deveria estender a civilização até os confins do planeta para que o fosse magnificar eternamente por seus filhos. Eu quero só repetir aqui a missão dada ao homem: governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado e especificamente guardar o jardim do Senhor. Missão dada ao homem, diferentemente do propósito da criação que Deus deu ao homem, que Deus fez o homem. Quando Deus fez o homem, Deus fez com um único propósito: para adorá-lo. Então, nessa noite, você tem a oportunidade de buscar cada vez mais a adorar o seu Deus, para cumprir o propósito ao qual você foi criado. Você sabe muito bem que o diabo, Satanás, ele perdeu esse privilégio de adorar a Deus, e Deus passou para nós. Então, você tem liberdade. Saiba em seu coração o verdadeiro propósito ao qual você foi criado, que foi para adorar a Deus, mas que a sua missão é governar essa terra. Deus não lhe fez para ser cativo, Deus não lhe fez para sofrer em cativeiros, Deus lhe fez para governar. Deus fez você para produzir, para cultivar o solo. Outras palavras, melhor dizendo, Deus fez você para prosperar. Diferentemente da teoria da prosperidade, Deus é um Deus próspero. Ele não fica feliz quando o homem vive na sua miseridade, mas Deus fez você para prosperar. Mas primeiro, adore a Deus, engrandeça o nome do Senhor e as coisas virão. Para a gente fechar, queremos aqui ler a síntese do tópico primeiro. O homem foi criado do pó da terra e recebeu de Deus o fôlego da vida. O subsídio didático para você, professor, tem aqui: Adão é uma palavra hebraica onde o nome do primeiro homem, mas também é o termo bíblico para humanidade.
O homem sozinho foi direta e indiretamente formado pelo Senhor, que lhes deu o fôlego da vida, criado à imagem e semelhança de Deus, dado a ele direito de governar a criação como representante de Deus, moralmente responsável para obedecer às ordens de Deus e dado uma natureza que requer intimidade, relacionamento com Deus e as pessoas. O comentário bíblico é do pastor Richard Lawrence, Guia do Leitor da Bíblia, uma análise de Gênesis e Apocalipse, capítulo por capítulo, a 10ª edição, CPAD 2012. Acabamos de fechar o primeiro tópico, onde falamos sobre como foi criado o homem. Só recapitulando, Deus utilizou como matéria-prima o barro, para que o homem não viesse se engrandecer de ter sido formado por materiais preciosos, como joias, como pedras preciosas, e nem para que o homem também viesse se envaidecer, né? Mas que o verdadeiro propósito era que o homem viesse cumprir a missão a qual Deus o tenha feito, né? Missão essa que nós lemos aqui: governar a terra, cultivar o solo de onde fora formado e especificamente guardar o jardim que o Senhor plantou do Éden. Então, só recapitulando, que Deus colocar nas suas mãos, guarde, pois Deus o cobrará. Para a gente fechar aqui, tem um comentário bem interessante, feito à imagem de Deus, que diz, em Gênesis 1, do versículo 26 ao 30, encontramos o homem feito à imagem de Deus, um ser espiritual apto para a imortalidade. 2, um ser moral para quem tem a semelhança de Deus. 3, um ser intelectual com a capacidade da razão e do governo. Uma das marcas da imagem de Deus foi ele ter dado ao homem o status e o poder de governante. O direito do homem de dominar ressalta o fato de que Deus o equipou para agir como governante. A aptidão para governar implica a incapacidade intelectual adequada para argumentar, organizar, planejar e avaliar. Para conhecer mais, leia o comentário bíblico Bacon, CPAD, a página 33. Então, irmãos, você não é um mero mortal. Você não é qualquer um. Deus, quando fez você, Deus fez com um propósito. Exerça o propósito que Deus fez de você. Busque cada vez mais sabedoria do Senhor para administrar aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Você, meu querido professor, explore do seu aluno essa meditação na aula de domingo. Não deixe que o seu aluno venha a ser ludibriado pelas coisas que ele escuta aí no dia a dia, mas que ele venha ter a certeza do que Deus preparou para nós é muito maior do que as coisas que vivemos nesse tempo presente. E podemos ressaltar que vivemos num mundo tenebroso, num mundo que jaz no maligno, como diz a própria palavra. Então, Deus nos fez para governar, Deus nos colocou uma responsabilidade nas nossas mãos e nós não podemos cruzar os nossos braços. Fomos feitos com um propósito, temos que cumprir esse propósito do Senhor. Principalmente o propósito do ID. O mundo precisa ser evangelizado e cabe a nós buscarmos ao Deus e levarmos a mensagem da cruz a qual nós fomos salvos. Amém? O segundo tópico fala sobre a criação da mulher, a criação da varoa, esse ser tão lindo e maravilhoso que Deus nos colocou como ajudadora, né? Está do nosso lado ali nos momentos difíceis, nos momentos bons também. Essa mulher tão importante, essa pessoa, né? Tão importante em nossas vidas, que também foi feito com um propósito, né? Deus, quando olhou para o homem, diz a palavra que Deus olhou para o homem e disse, olha, não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma adjuntora, né? E a partir daí Deus começou a contemplar que coisa linda seria a mulher, e fez. E diz aqui a lição, o último dia da criação foi pleno de atividades, a criação do homem, o estabelecimento de suas tarefas, a nomeação dos animais e a feitura da mulher. E finalmente a instituição do casamento. Então Deus no 6º dia caprichou em seus trabalhos. Primeiro, para que Deus fez o homem e a mulher? Para ele não estar só. A solidão do homem. Adão, quando começou a dar nome a todos os animais viventes, ele percebia que existia um macho e uma fêmea. E acredito eu que ele olhava para o lado, olhava para o Senhor e não via ninguém. E no seu coração, com certeza, sentia essa ausência.
E a Bíblia diz que Deus, quando olhou para ele, disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Eu fui dar uma olhadinha aqui no dicionário e fui ver o significado de idôneo, né? Ele é um adjetivo que se adequa, que serve perfeitamente ao propósito a que se refere, que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinados cargos, para realizar determinadas tarefas, etc., apto e competente. Resumiu o que Deus queria quando fez a mulher. Deus sabia que o homem poderia governar, mas não iria governar bem sozinho. Por isso que é tão importante para nós, como obreiros na casa do Senhor, termos uma esposa idônea, que seja uma ajudadora. É por isso que o nosso ministério, ele é um ministério compartilhado com a nossa cônjuge, aquela que Deus colocou aos nossos lados. Por isso, então, vem aqui uma mensagem para os jovens também. Vamos orar, irmãos, buscar a Deus em oração, para que Deus realmente apresente a vossa varoa, que seja uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa, para que venha te ajudar a fazer a obra do Senhor. Então, o primeiro ponto para que Deus viesse a criar a mulher era que o homem estava só. Então, não é bom estar só. O bom é estar em dois. E o bom, melhor ainda, é estar com a sua mulher. Não tem coisa melhor. Segundo, a criação da mulher. Na criação de Eva, Deus atuou como anestesista, cirurgião e geneticista. Olha só. Então, Deus começou a mostrar para o homem os poderes, ou melhor dizendo, a capacidade da medicina através do nosso Criador. Anestesista. Antes de tudo, Deus cede ao homem para que este adormeça profundamente. E assim o Senhor dá início, bem ali no Éden, a uma ciência que só viria a ser descoberta alguns milênios mais tarde. A anestesiologia. Então Deus caprichou ali quando fez a mulher, não deixou que Adão sentisse nenhuma dor, muito menos o trauma, né, de ver ali o seu corpo aberto, sendo cerrado a sua costela. Deus adormeceu Adão num sono profundo para que viesse realizar a cirurgia. Cirurgião, ato contínuo. O Criador submeteu Adão a uma intervenção cirúrgica e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. A operação foi tão perfeita que incluiu uma plástica. Somente aquele que nos conhece a estrutura haverá de praticar uma medicina tão perfeita. Irmãos, nós conhecemos que o nosso Deus, ele é um médico dos médicos. Assim como ele foi capaz de fazer algo tão perfeito na vida de Adão, e eu volto aqui nesse momento a fazer uma conjectura com o primeiro tópico que falamos sobre a criação, onde o evolucionismo fala acerca, né, que o homem ele é decorrente de um outro animal. Deus, irmãos, fez tudo perfeito. Deus, quando fez Adão, ele fez com um propósito específico, com material específico, de um modo específico. Da mesma forma, ele fez a mulher, arquitetando, olhando cada situação, a criação dos órgãos, para que serviria cada órgão. Então, isso jamais poderemos analisar ou dizer que isso foi mero acaso. Quando Deus fez a Eva da sua costela, ele fez de algum lugar estratégico para que Adão não viesse se gloriar. Se de repente, diz aqui a lição, se de repente Deus pega, sei lá, do osso do dedo, do pé de Adão, Adão poderia achar que ele era melhor do que a mulher e só querer pisá-la. Se de repente ele pega lá do fio da cabeça ou de uma parte do cérebro, com certeza aí a mulher iria querer ser melhor do que o homem. Mas ele tirou ali das entranhas, do lado, da metade do homem, para que os dois viessem a ser uma só carne, uma só pessoa. Então, o terceiro ponto do segundo subtópico fala geneticista. Como última etapa da cirurgia perfeita de Deus, o Senhor extraiu de Adão uma de suas costelas e desta formou a mulher. Tem início a engenharia genética. Nesse processo, Deus vai além da mera clonagem, traz a vida de um ser autônomo e cônscio de si. Irmãos, aqui eu quero abrir um ponto que fala acerca da exploração, né, sobre a engenharia, a genética, e sobre a clonagem. Eu tive a oportunidade de ministrar uma aula 2 domingos atrás, e nós falamos exatamente sobre esse assunto, do poder de Deus e da tentativa do homem em imitar Deus. Então nós temos aqui sobre a genética. Deus, a partir de um simples osso, foi capaz de criar a mulher perfeita como ela é hoje. Um outro ser humano, com outro pensamento, com outro entendimento, frágil,
porém forte, guerreira. Tudo isso Deus conseguiu fazer a partir de um osso retirado de Adão. A ciência é algo que ela vem crescendo a cada dia, mas a ciência, assim como a medicina, ela foi criada por Deus, criada com o propósito de que as pessoas consigam viver e se manter. Assim como Deus deu ao homem a oportunidade de plantar na terra e colher dos frutos, Deus dá ao homem a oportunidade de usar o cérebro que tem e a partir daí conseguir recursos para se manter nesta terra provisoriamente. É bem verdade que quando nós chegarmos no céu, não haverá a possibilidade de termos dor de cabeça, de termos alguma enfermidade, a qual precisemos recorrer à medicina ou ao Senhor, pois lá estaremos num corpo perfeito e incorruptível. Mas enquanto vivemos nessa era, neste mundo, nós temos que correr, claro, primeiramente a Deus, mas para isso Deus instituiu a medicina e a ciência também, para que o homem venha explorar meios de combater uma determinada enfermidade, podemos assim dizer. Isso não dá o direito ao homem de querer ser Deus. Nós vemos um estudo aí acerca das células troncos que tem desenvolvido e graças a Deus por isso também tem crescido cura de algumas enfermidades, até restituição de alguns órgãos e alguns membros, né? Eu tenho visto isso pelos estudos da ciência. Mas com isso o homem ele quer um pezinho para tirar a soberania de Deus, e Deus jamais vai permitir isso. E isso eu levo para um segundo ponto, que fala acerca da clonagem. O ser humano, irmãos, tem tentado de diversas formas conseguir criar a vida sem precisar do ser humano. Mas nós sabemos que por mais que a ciência evolua, o homem hoje ele é incapaz de criar um ser humano do nada. Ele é incapaz de criar um útero artificial que consiga pegar um embrião novinho e fazer ele crescer até a sua idade matura. O homem, ele é impossível de criar um espermatozoide com um óvulo e dar sentido à vida. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Então, estudar a ciência é bom? É bom. O homem descobrir meios para evoluir a medicina e conseguir curas para doenças é bom? É bom. Mas jamais podemos esquecer que o autor da vida é Deus. O mestre na ciência e na medicina é Deus. E ele, irmãos, tem prazer em curar os seus filhos. Ele tem prazer em restaurar. Por isso que quando o nosso Deus cura, ele cura. Quando o nosso Deus restaura, ele restaura. E quando ele dá a vida, ninguém tem poder de tirar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro subtópico. A principal característica moral da mulher. Deus criou Eva a fim de que ela estivesse ao lado de Adão, auxiliando-o com sabedoria e prudência. A idoneidade da mulher é pormenorizada em Provérbios 31. Diante de sua companheira, Adão compõe um poema. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmãos, esse último ponto do segundo tópico, esse terceiro subtópico, ele é muito importante na vida conjugal, que é o tópico que nós estaremos entrando em seguida. Deus, quando fez a mulher, Deus não fez a mulher inferior ao homem. Deus não fez a mulher para ser humilhada pelo homem, mas Deus fez a mulher para ser uma ajudadora do homem. Isso quer dizer que os direitos que o homem tem, a mulher também tem. Os deveres que o homem tem, também a mulher tem. Mas o principal direito que a mulher tem é de ser igual. E o principal dever do seu marido é cuidar da sua esposa. Então, irmãos, é muito cuidadoso quando a gente entra nessa área conjugal, porque, infelizmente, a sociedade tem distorcido o verdadeiro papel do matrimônio, o verdadeiro papel da mulher também na sociedade. As mulheres, ao longo dos anos, vêm brigando pelos seus direitos, e isso é fantástico, isso tem que ser brigado. Mas jamais a gente pode deixar que isso sobressaia ao ponto de querer extinguir ou um ou outro. Pois a Bíblia diz que Deus fez os dois, cada um com um propósito. O homem prover, a mulher auxiliar, a mulher ajudar e dar forças para o homem continuar na sua luta. Então, maridos, têm que cuidar das vossas esposas. Esposas devem cuidar dos vossos maridos. A gente sabe de algumas histórias, de alguns contos que não convém falarmos aqui, mas existe uma importância no cônjuge ser uma só carne.
É por isso que Deus, quando fez a união, ele jamais permitiu que houvesse a separação. Imagina se Deus tivesse dito que cada um ia para um lado. Mas Deus disse, vai deixar o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Unir-se-á a sua mulher. Serão ambos uma só carne. A partir do momento que Deus faz isso, irmãos, Deus sela a união conjugal como sendo uma só pessoa. A partir do momento que o homem busca viver em comunhão ou casado, em matrimônio com a sua esposa, o que der para um, como diz aí a história, tem que dar para o outro. Se é alegria, os dois têm que se alegrar juntos. Se é tristeza, os dois têm que chorar juntos. Mas ambos têm que chegar do outro lado. Falando para nós que somos cristãos, que somos evangélicos, o dever é dobrado. Nós temos que fazer dobrado. Nós somos cobrados pelo mundo todos os dias. E nós temos que honrar o nosso Deus através da nossa vida conjugal. Mostrar que o casamento não é brincadeira. Mostrar que a vida conjugal não é algo para ser vivido de qualquer forma. Mas buscar honrar a nossa esposa e as nossas esposas buscar honrar a todos nós. Amém? A síntese do tópico 2 diz: a mulher foi criada a partir da costela de Adão, que mostra que ambos têm a mesma origem, do pó da terra. Mulher tem a mesma composição química que um homem, não é melhor nem é melhor. O subsídio teológico eu achei bem interessante, eu vou ler aqui para os irmãos. Tanto o homem quanto a mulher foi uma criação especial de Deus, não um produto da evolução, como diz a ciência. O homem e a mulher, igualmente, foram criados à imagem e semelhança de Deus. A base dessa imagem podiam comunicar-se com Deus, ter comunhão com Ele e expressar de modo incomparável seu amor, glória e santidade. Eles faziam isso conhecendo a Deus e obedecendo-o. Eles tinham semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado. Eram santos, tinham sabedoria, com um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o certo. Efésios capítulo 4, versículo 24. Viviam em comunhão pessoal com Deus, que abrangia a obediência moral e plena comunhão. Quando Adão e Eva pecaram, sua semelhança moral com Deus foi desvirtuada. Na redenção, os crentes devem ser renovados segundo a semelhança moral original. Adão e Eva possuíam semelhança natural com Deus. Foram criados como seres pessoais, tendo espírito, mente, emoções, autoconsciência e livre-arbítrio. Em certo sentido, a constituição física do homem e da mulher retrata a imagem de Deus, o que não ocorre no reino animal. Deus pôs nos seres humanos a imagem pela qual ele apareceria visivelmente a eles e a forma de seu filho que um dia viria a ter. O fato dos seres humanos terem sido feitos à imagem de Deus não significa que são divinos. Foram criados segundo uma ordem inferior e dependem de Deus. Toda a vida humana provém inicialmente de Adão e Eva. Então, irmãos, nós somos criados por Deus, mas isso não nos faz melhor do que ninguém. Somos servos e somos filhos e temos que continuar buscando a presença do Senhor cada vez mais. Glória a Jesus. Irmãos, entramos nesse momento no último tópico da lição e glorificamos a Deus pela vida de todos vocês que nos acompanhando sobre a lição acerca da criação do homem e da mulher, fazendo apenas uma recapitulação do segundo tópico, a criação da mulher. Primeiro, o seu propósito. Sabemos que Deus criou a mulher porque o homem estava só, e Deus não fez isso por acaso, mas Deus dotou a mulher de várias capacidades para estar ali do lado dele, a disjuntora, né? Mulher ajudando o homem. Esse foi o objetivo, né, de Deus ter criado o homem, auxiliar literalmente o homem em todos os aspectos. Falamos acerca do poder de Deus na medicina, na criação da mulher e, por fim, as características moral da mulher, a qual Deus havia criado. E para finalizarmos, estamos dando entrada no terceiro tópico, onde nós estaremos falando acerca do casamento, a instituição
do casamento. Assunto esse, que é um assunto que deve, irmãos, cada dia mais ser trabalhado no meio da igreja, a igreja de Cristo, a igreja adornada, a igreja que se prepara para entrar no céu, e uma igreja que vive em meio a uma sociedade que não preza mais por este grande empreendimento que Deus tem feito. Na verdade, a sociedade que nós vivemos hoje, ela tem banalizado o casamento e tratado essa instituição de uma forma tão leviana, podemos dizer assim, onde as pessoas não têm mais o cuidado nem de escolher a pessoa que quer passar o resto da sua vida, muito menos viver o resto da vida com essa pessoa escolhida. Então, é algo que a sociedade tem impregnado, principalmente através das mídias, hoje televisivas, né? E também, por que não falar, uma das mídias mais fortes que tem, que é a mídia da internet, a qual tem forjado alguns casamentos, a fim de mostrarem, principalmente para a juventude, que o casamento não tem mais essa importância toda. Mas, na verdade, tem. O casamento, ele foi instituído por Deus, ele é algo que deve ser sagrado e é algo, irmãos, completamente prazeroso para o homem e para a mulher. Bendita coisa é o homem que tem uma varoa fiel ali do seu lado, ajudando nas horas difíceis, e também a varoa que tem um companheiro para estar sempre com ela nos momentos de fragilidade, ajudando ela no seu caminhar. Então, infelizmente, a sociedade, ela prega um outro tipo de casamento, e esse outro tipo de casamento, realmente ela afugenta as pessoas. Ninguém quer casar para viver um dilema o resto da sua vida, que é o que a sociedade mostra. Mas casamento não é isso. Deus me deu a alegria de ser casado há 16 anos com a minha esposa, único casamento que tive, e que louvo a Deus pela vida dela, com ela constituí a minha família, tenho 2 filhos, minha esposa está grávida do 3º filho, então eu só louvo a Deus pelo meu casamento, que Ele tem feito por mim. É claro que um casamento não é feito apenas de rosas, mas os espinhos também foram feitos para serem tirados, né? Então cabe ao casal, quando pegar aquela rosa cheirosa que vê os espinhos, trabalharem, quebrando os espinhos para que não venha se furar. Se você for na floricultura e pedir lá uma das rosas mais bonitas que tem, e que no seu caule tiver espinhos, você vai perceber que a florista ela vai enrolar aquilo ali em um lencinho para que você não venha se furar. Então o casamento tem que ser feito assim. Na hora que vier os espinhos, pega uma luva, pega um guardanapo, enrola os espinhos para que não venha furar a mão de ninguém. Então, diz assim o 3º tópico, a instituição do casamento. O Senhor não permitiu que o homem instintiva e levianamente se juntasse à sua mulher. De forma solene, une-os através do casamento, decretando, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. E serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Estas, pois, são as características do casamento. Primeiro, monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, irmãos, o casamento não é algo que tem que ser feito por acaso, algo que tem que ser feito de qualquer maneira. Algumas pessoas gostam de apostar, vamos dizer assim, na sorte, para ver se escolhem na sorte qual seria a sua esposa ou seu esposo. Está errado. Busque a Deus, que Deus o ajudará a encontrar a pessoa que Ele preparou para você. Deus, irmãos, ele é maravilhoso o seu trabalhar. Algumas pessoas acham que é uma forma de Deus se meter, vamos dizer assim, na vida do seu filho, mas não é, irmãos. É cuidado. Deus, quando fez o homem, Deus cuidou de todos os aspectos. Diferentemente não seria no casamento. Para cada varão, Deus preparou uma varoa específica, que Ele cuidou com zelo desde o nascimento, para se encontrar com a pessoa que Ele escolheu. E cabe a nós, irmãos, sempre queremos o melhor. Assim como eu particularmente, como tenho um filho, e quero o melhor para o meu filho, Deus pensa da mesma maneira. Então, nós, principalmente a juventude, né, que tem vivido hoje sendo bombardeada através de tanta informação, busque a Deus, meus irmãos, em primeiro lugar, para que Deus venha revelar. O jardim de Deus, irmãos, ele é muito florido. E Deus tem alguém preparado para você. Não vá buscar fora, não. Não vá buscar um jugo desigual. Nós
vemos aí alguns exemplos que, infelizmente, não podemos estar citando aqui, mas casamentos destruídos porque buscam um jugo desigual. Irmão Cleuto, o que é o jugo desigual? Por exemplo, algumas pessoas usam de estratégia dentro da igreja, uma moça que é crente vai buscar um jovem que não é crente para tentar salvá-lo para Jesus e trazê-lo para ser o seu esposo. Irmãos, isso não funciona. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Se você for apostar contra o diabo, você tem tendência a perder, porque a tua carne ela é fraca. Então, quando você vai buscar os prazeres do mundo, na busca de trazer a sua pessoa para dentro da igreja, é muito mais fácil, é muito mais notório que você vá para o lado de lá, ao invés de trazê-lo. E depois, para você voltar, meu irmão e minha irmã, o caminho é muito maior. Então, ficar em Jerusalém, buscar a Deus, pede para Deus revelar quem é a tua esposa, o teu esposo, o teu namorado, a tua namorada, para Deus trabalhar na vida de alguém que você gosta. Mas também, irmão, nós devemos procurar. A oração, ela é uma mistura de fé e de ação. Ah, irmão, eu gosto de alguém, mas eu nunca falei nada com ele, eu não dou nem uma piscada de olho, eu não procuro nem olhar. Irmão, está errado. Você tem que ir lá conversar, né, mostrar que você tem interesse, vai orando também. Se de repente o varão, a varoa gostou da conversa, apresenta os dois a Deus em oração, esse propósito, e Deus vai confirmar. Então procure conhecer bem a pessoa, visita lá a casa do pai, a casa da mãe, né, ver se é um bom filho, se é uma boa filha, antes de você tomar essa decisão. Irmãos, nós vivemos dias trabalhosos. E depois de casar é mais complicado de você se separar. O trauma é muito maior. Às vezes existe crianças, para a vida da criança é complicado, mas principalmente quebra o que Deus fez. Porque Deus, quando instituiu o casamento, irmãos, ele instituiu para ser durante a vida toda. Então, enquanto há vida, tem que ser casado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos que ter cuidado, principalmente pais que estão com filhas aí para se casar, oriente bem suas filhas, oriente bem os seus filhos, para que busquem primeiramente a Deus, para que Deus venha mostrar realmente quais são os planos dele. Irmãos, coisa boa é estar nos planos do Senhor Jesus. Coisa boa é estar na direção do Senhor Jesus. Então, como nós dissemos aqui, o primeiro ponto do casamento instituído por Deus é monogâmico. O primeiro ideal do casamento é a monogamia. Um homem para uma única mulher e uma mulher para um único homem. Infelizmente, não demoraria a aparecer o primeiro caso de poligamia, em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Depois de Lameque, o costume generalizou-se, contaminando até varões piedosos como Jacó, Gideão e Davi. O mais notório dos polígamos foi Salomão. Tal costume, que não era aprovado, mas temporariamente tolerado por Deus, sempre acabava por acarretar sérios problemas domésticos. A monogamia foi plenamente ratificada por Jesus e pelos apóstolos. Mateus capítulo 19, versículos do 4 ao 6, e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Por isso, hoje a poligamia não tem lugar na igreja de Deus. Irmãos, varões de Deus, busquemos cada vez mais a santidade do Senhor. O diabo ele é muito astuto. E o diabo que ele quer destruir é o lar. Porque o diabo ele tem propósitos. Algumas pessoas costumam menosprezar a astúcia do nosso adversário. Mas a Bíblia fala que, apesar de ter perdido a sua formosura, Satanás continua sendo um querubim ungido, poderoso, e não nos destrói, porque a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então o diabo, como diz a história, ele não está para brincadeira. Eu acho que foi sexta-feira, se eu não me engano, um estudo que dizia que tem gente brincando de ser crente, só que o diabo não brinca de ser diabo, não brinca de ser inimigo. Ele, quando vem, ele vem para destruir. E uma das coisas que o diabo muito tem destruído as famílias cristãs é através do adultério. É através da poligamia no lar. Hoje a lei brasileira não permite a poligamia, mas muitos lares cristãos têm sido destruídos através do adultério. Através dessa seta maligna que tem entrado nos corações dos homens e das mulheres e não tem sido fiéis ao seu cônjuge. Deus, irmãos, não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser povo santo.
para buscar a santidade. E muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção por um simples deslize. Às vezes nós achamos que nós somos super-homens ou super-mulheres e damos vazão a algo que nós não podemos suportar lá na frente. Nós sabemos que o pecado, ele começa com a tentação. E a tentação é o momento que nós devemos repreender e buscar a face do Senhor Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, tome muito cuidado. Essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Não sei se é no seu trabalho. Não sei se é na faculdade. Eu confesso que eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas Deus o sabe. Mas Deus está te dizendo para você nessa noite que vigie, que tenha cuidado. Porque Deus, ele vela pela sua vida, mas não dê vazão à tentação. Mas quando ela vier para perto de você, fuja e repreenda em nome de Jesus. Pois o lar que Deus instituiu para a sua vida, ele é um lar perpétuo. E Deus tem zelado pela tua vida a cada instante. Então, quando Deus instituiu o casamento, ele instituiu para ser homem e mulher. Um homem e uma mulher, monogâmico. A partir daí você construa a sua família e vá viver. E o inimigo, ele tem tentado exatamente destruir. Por que destruir? Porque com a família vem o futuro da igreja. Eu estava ontem na escola dominical, enquanto a irmã ministrava a palavra, eu lembrava de uma mensagem que fala acerca dos remanescentes. E Deus colocou no meu coração que os remanescentes hoje são os pais que pregam a palavra para os seus filhos. Ah, pensou, Tiago? Deus bradou no meu coração que os remanescentes de hoje são os pais que buscam instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Porque cada dia que se passa, é mais difícil ser crente. Cada dia que se passa, é mais difícil permanecer fiel nos caminhos do Senhor. E o diabo tem tentado exatamente destruir essa linha. Porque, irmão, se não existe família, não existe procriação. Não existe crescimento. Se não existe procriação, não existe pessoas para pregar o evangelho. Nós sabemos que Jesus Cristo está às portas. O mundo que nós vivemos já nos diz abertamente isso, que Jesus está voltando. Só que essa promessa, meus irmãos, nós não sabemos se é para agora, ou se é para daqui a 5, 6, 10 anos, 20 anos, eu não sei. Eu sei que Jesus está voltando. Mas o futuro da igreja de amanhã são os nossos jovens, são os nossos adolescentes, são os nossos filhos. Se o diabo destrói a família, ele destrói o futuro da igreja. E cabe a nós, como os servos do Senhor, buscar, cuidar desse futuro. Quando Jesus Cristo veio à terra, a primeira coisa que ele fez foi banir a poligamia e reforçar a monogamia. E Deus, quando uniu você, meu querido irmão, a sua esposa, minha querida irmã, ao seu esposo, Deus uniu com laço de sangue para durar enquanto ele volta. Então, meu querido professor, seja incisivo nessa palavra. Não permita que o seu aluno venha cair nos caminhos do inimigo. Não permita que o seu aluno venha ter dúvidas acerca da fidelidade com o seu cônjuge, mas que ele tenha cada vez mais a busca pelo amor do seu cônjuge. Que ele busque cada vez mais estar perto do Senhor e pedindo graça. Nós sabemos que o casamento, a vida dois não é fácil. Eu, assim como qualquer um de vocês que são casados, sofremos, principalmente no início do casamento. Mas se buscarmos a Deus, se buscarmos a face do Senhor em espírito e em verdade, Deus vai nos ajudar no crescimento maduro, firme. E a partir daí nós conseguimos construir um lar. Pela misericórdia de Jesus Cristo, estou casado há 16 anos com a minha esposa. E hoje eu a amo muito mais do que amava há 16 anos atrás. Isso é Deus que vem colocando no meu coração. E acredito que muitos de vocês que estão ouvindo isso nessa noite, estão olhando para sua esposa nesse momento e dizendo a mesma coisa. Se não está dizendo, abra sua boca em nome de Jesus e diga que você hoje a ama muito mais do que amava há 10, 15, 20 anos atrás. Porque Deus, irmãos, tem alicerçado os casamentos dos seus filhos e filhas fiéis. Então permaneça nos caminhos do Senhor, sendo fiel ao seu cônjuge, que Deus continua abençoando grandemente a vossa família. O segundo subtópico fala sobre heterossexual. A heterossexualidade é o segundo ideal do casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Ambos se completam. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. Portanto, o homossexualismo, quer masculino, quer feminino,
é uma abominação aos olhos do Criador. Levíticos capítulo 18, versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 26. O mundo, irmãos, inverteu os valores. O que era certo torna-se errado, e o que era errado torna-se certo. O mundo prega aí agora a tal da ideologia de gêneros. O mundo prega aí afora que é normal que os pais aceitem a opção sexual dos seus filhos. Mas nós sabemos que Deus criou macho e fêmea. Deus não criou um ser híbrido. Deus não criou um ser adaptável. Deus não criou homem com mente de mulher e nem mulher com mente de homem. Deus criou macho e fêmea. E a sociedade tem tentado fragilizar um ser que tem sofrido influência maligna para tentar viver aquilo que ele não é. Nós, como cristãos, temos o dever de pregar a verdade. Mas sabemos que o homossexualismo tem que ser combatido, não os homossexuais. Os homossexuais devem ser amados. Os homossexuais devem ser apresentados em nossas orações, para que Deus venha os libertar e dar a eles uma vida de paz, para que eles venham a ser salvos, assim como eu e você fomos agraciados. O problema é que, infelizmente, muitos de nós evangélicos pregamos contra aqueles que são vítimas do que a sociedade impõe. Eu vi certa feita numa reportagem de um jornal muito famoso no nosso país, acerca da ideologia de gêneros e acerca também sobre a opção sexual infantil. E eu vi uma situação que muito me revoltou, de uma criança de aproximadamente 4 a 5 anos, que chegou para os seus pais e disse: papai, ele era um menino, 4 a 5 anos, e ele disse: papai, o que é que eu faço para ser uma menina? E a reportagem disse que o pai se chocou com a situação, mas a mãe foi mais maleável, e começaram a vestir aquele menino de menina. E começaram a levar aquele menino para um psicólogo, para ser tratado como menina. Para que ele venha aceitar que intimamente ele é uma menina, porém geneticamente ele nasceu menino. Irmãos, isso é coisa de Satanás. Quem nasceu menino é menino. Quem nasceu menina é menina. No meu ponto de vista, esses pais precisam de uma libertação mais do que o menino, mais do que a criança. E a sociedade ela tem imposto exatamente esse tipo de pensamento. Essas coisas que têm, infelizmente, entrado nas escolas, entrado nas coisas que os nossos filhos veem, seja na internet, seja na televisão, para tentar destruir o entendimento, principalmente de uma criança que está em formação. Mas nós, como pais, não devemos também aceitá-los. Nós, como pais, devemos educar os nossos filhos com a mesma base cristã que nós vivemos hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é um assunto sério, irmãos. Mas principalmente nós, como cristãos, temos que amá-los. Temos que orar para que Jesus venha libertar e não apontar. Eu costumo dizer para a juventude, quando Deus me concede oportunidades, que às vezes a gente vê no nosso meio cristão alguns jovens com o comportamento meio diferente. E nós temos um péssimo hábito, que ao invés de ir lá, orar junto com aquele jovem, para que Deus venha libertar, a gente tem o péssimo hábito de apontar, para falar coisas que não deve, ofender. E infelizmente esses jovens não têm permanecido no caminho do Senhor, e quando se afastam, a gente começa a apontar de novo, dizendo: olha, eu não disse que ele era assim? Mas em nome de Jesus hoje, irmãos, eu digo a vocês, vamos tratar dos nossos doentes. A igreja é um hospital, Jesus Cristo é o médico, nós somos os enfermeiros, e como enfermeiros nós devemos cuidar daqueles que chegam doentes. Oh, aleluia, glória a Jesus. Deus nos dá, irmãos, a oportunidade cada dia para nós pregarmos o Evangelho, para nós sermos uma árvore frutífera. Vamos ser frutíferos. O casamento do Senhor Jesus está aí. Jesus Cristo instituiu o casamento tem que ser perfeito, e a sociedade está tentando destruir isso aí, aprovando casamentos homossexuais, e nós, como crentes, também estamos calados, aceitando isso. Eu vi numa reportagem nos Estados Unidos, uma dona de um cartório, que foi presa porque não negou o Evangelho de Cristo. Foi presa porque não permitiu um casamento homossexual no seu cartório.
Mas que eu me glorifiquei, e glorifiquei a Deus, foi quando foram entrevistá-la na cadeia. Ela disse que podia passar 10, 15 ou 20 anos, mas ela não negava aquilo que ela tinha fé. Nós não podemos negar a Jesus Cristo. As lutas, as perseguições começaram foi agora. É a hora de a gente mostrar que é fiel, que tem propósito com Deus. Mas nós devemos, sim, pregar o evangelho de vida, um evangelho de paz, e não sair apontando fulano ou cicrano. O casamento, sim, ele é heterossexual, mas os homossexuais têm que ser levados em consideração com amor. Buscá-los, salvá-los, buscar que Jesus Cristo transforme as suas vidas, acolher, como nós somos acolhidos. Cada um de nós, irmãos, temos uma história lá fora. Cada um de nós passamos por algo lá fora. E Jesus Cristo nos acolheu, nos transformou, nos tirou de um lamaçal de pecado e nos colocou assentado em meio a príncipes. Nós fomos cuidados por Deus, nós temos o dever de cuidar dos doentes que chegam na casa de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Por fim, a indissolubilidade. Finalmente, o terceiro ideal do casamento é a indissolubilidade. Mateus capítulo 19, versículo 6. O casamento só pode ser dissolvido em 3 circunstâncias: a morte, a infidelidade e o abandono. E no caso da traição conjugal, se houver guarida para o perdão, este não deve ser ignorado. O casamento ele foi feito para durar a vida toda. O mundo costuma dizer que enquanto há vida, há esperança. Eu costumo dizer que enquanto há Cristo, há esperança, porque Cristo tem poder para ressuscitar os mortos. Um casamento que não vai bem tem que ser orado para que Deus venha restaurar. A mulher que perdeu a atração pelo seu marido, o marido que perdeu o desejo pela sua esposa, o dever dele é orar para que Deus venha restaurar o seu casamento. E não começar a alimentar desejos carnais para ir buscar alguém lá fora. Glória a Jesus. Irmãos, esse assunto é muito sério. A igreja, infelizmente, tem adotado esse tal de divórcio. E hoje, a tal da incompatibilidade, que foi um dos maiores argumentos para o divórcio ser aceito no Brasil, hoje são os argumentos que alguns crentes têm levado para os tribunais. Eu não sou mais compatível com a minha esposa, nem a minha esposa é mais compatível comigo. Vamos separar. Casamento não foi feito para isso. Casamento foi feito para durar. O lar cristão, a união cristã, a família, ela foi feita para durar. É por isso que eu falei no começo do terceiro tópico. O importante é os jovens orarem para Deus mostrar quem são os seus cônjuges. Para que chegue lá na frente, não vá chorar de um arrependimento que você tenha. Agora, uma vez que você tomou esse ponto, ore para Deus transformar o vaso. Ore para Deus transformar o que é imperfeito em perfeito. Assim como você foi transformado. Mas também, irmãos, nós devemos reconhecer que também não somos donos da verdade. Uma das coisas mais importantes para um ser humano é reconhecer seus erros. Olhe para si mesmo. É por isso que a Bíblia diz que no dia da Santa Ceia, avalie-se o homem a si mesmo. No casamento eu trato na mesma linha. Será que os erros são cometidos apenas pelo seu cônjuge? Será que os erros cometidos é apenas pelo seu parceiro ou pela sua parceira? Será que você também, como mero mortal, não comete erros? Será que você não pode analisar os seus atos antes de tomar qualquer decisão? Irmãos, oremos para que Deus restaure os lares, para que Deus restaure os casamentos, para que Deus traga amor. É isso que falta na igreja do século 21, Tiago. É amor. Amor pelos irmãos. Amor uns pelos outros. Eu estava me preparando para vir para essa aula e eu estava vendo que, infelizmente, a igreja do Senhor, nos últimos anos, está parecendo mais o Big Brother. Por que o Big Brother? Porque agora os irmãos só procuram aquele que tem mais afinidade. Se eu sou amigo de fulano, eu só quero estar junto de fulano. Só que a igreja é um lugar de união total. Independente de você ter afinidade com A ou com B, você está aqui pelo amor de Cristo. A Bíblia diz que quando todos estavam reunidos e unidos no sinédrio, veio sobre eles o derramado do Espírito Santo. Estavam todos com um só propósito, esperando a descida do Espírito Santo.
Nessa noite eu convido a você, meu querido irmão e minha querida irmã, deixe do lado qualquer pensamento contrário sobre o seu irmão, qualquer pensamento de separação, qualquer pensamento sobre mesquinhez, ou você ser melhor ou pior do que alguém. Saiba que você foi resgatado pelo mesmo preço, pelo mesmo sangue de Jesus Cristo no Calvário, que te deu a vida, que te restaurou, e que o seu irmão ele é tão importante quanto você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você não é mais importante do que ninguém. E ninguém é mais importante do que você. Ame para ser amado. Dê para receber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Busque ser um pai amoroso. Busque ser um marido amoroso, uma mulher amorosa. Cuide da sua esposa. Esposa, cuide do seu marido. Pai, mãe, cuide dos seus filhos. Vocês vão ver que o seu casamento, a sua união, a sua família vai durar para sempre. Mas infelizmente hoje os homens são amantes de si mesmo. Buscam seus belos prazeres. Hoje o homem quer o seu enriquecimento próprio. Eu não quero saber se a minha mulher vai comigo. Você tem que querer saber. Porque foi você quem escolheu ela e Deus assinou embaixo. Para onde você for, ela vai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o casamento, ele é indissolúvel. Deus fez o seu casamento, meu querido irmão e minha querida irmã, para durar para sempre. Infelizmente o diabo tem entrado e tem destruído. Mas um ponto que eu quero levar em atenção, que o nosso comentarista deixou em ressalvas aqui. No caso da traição conjugal, se houver guarida para o perdão, este não deve ser perdoado. Eu sei que a traição ela não soa bem. Eu sei que a traição ela dói, machuca, fere. A confiança vai embora. Mas se Deus colocar no teu coração piedade, tenha piedade. Se Deus colocar no teu coração amor, ame. Se Deus colocar no teu coração perdão, perdoe. Agora perdoe de verdade. Perdoe para sempre. A palavra diz que Deus, quando nos chamou, Ele nos perdoou de todo pecado. Nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. Você vai morrer. E Deus não vai te cobrar um pecado que você cometeu antes de aceitá-lo. Se você perdoou o seu marido, ou se você perdoou a sua esposa, perdoe. Esqueça. Construa uma nova vida daquele ponto por diante. Glória a Jesus. Irmãos, estamos muito felizes por esse trabalho, né? Está se encerrando, estamos chegando ao fim. Agradecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito conosco nessa noite. Então, para a gente finalizar, eu quero ler apenas um subsídio teológico do terceiro tópico para os professores, para a meditação. Ele diz o seguinte: para introduzir o tópico a respeito do casamento, faça a seguinte indagação: o que significa ser adjuntora? Ouça os alunos com atenção e incentive a participação de todos. Em seguida, explique o seu ideal significado de acordo com Lawrence Richards. A frase adjuntora tem sido frequentemente mal entendida e usada para manter uma visão distorcida do casamento. A palavra no original, ezer, significa um apoio, uma ajudadora ou um assistente. Isso não implica subordinação, mas a mesma palavra é usada para descrever Deus como auxílio do homem. O conceito decididamente sustenta as características da mulher como ajudadora. Somente uma, que é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, poderia de fato ir ao encontro da mais profunda necessidade do outro. Na sua original concepção, então, o casamento era a união de um homem e uma mulher, iguais perante Deus, que se contemplavam por meio do respeito e de um para com o outro, comprometidos com ajuda mútua. Richard Lawrence. Guia do leitor da Bíblia, uma análise de Gênesis e Apocalipse, capítulo por capítulo, 10ª edição, CPAD 2012, página 26. Então, irmãos, estamos muito felizes com essa lição. Espero ter ajudado os irmãos a tirar algumas dúvidas do que nós comentamos aqui. Preparem-se, busquem também outros subsídios para que venham reforçar cada vez mais a palavra que os irmãos estarão lendo com seus alunos no domingo. Mais uma vez, reforço
o cuidado, né, com o casamento, principalmente para a juventude, que nós vivemos hoje num mundo tão perigoso, né, de se viver em santidade. Então, que os irmãos orem a Deus, apresentem a Deus essa lição, e apresentem os vossos casamentos também, para que Deus venha abençoá-los cada vez mais. Então, queremos agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao irmão Tiago, que tem estado conosco aqui nessa noite, a todos os ouvintes, né, que estiveram conosco nesses minutos, e pedir para que Deus continue vos abençoando. Vamos orar, agradecer a Deus, e em seguida voltaremos com a programação normal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos nessa noite, Senhor, com os teus filhos, com os meus irmãos, adorando o teu nome e aprendendo mais um pouco da tua palavra. Deus, te pedimos em nome de Jesus, continue conosco, abençoando as nossas vidas, nos instruindo, Senhor, cada vez mais, a suportarmos as dificuldades e adversidades dessa vida, a vivermos, Senhor, com os nossos cônjuges, uma vida perfeita na tua presença, buscando cada vez mais amor e comunhão, não só entre marido e mulher, mas também, Senhor, na família como um todo, com os nossos filhos. Deus, eu te apresento também o nosso país, os governantes desse país, essas leis que tramitam, Senhor, no governo, para que o Senhor venha ser abençoador das famílias, ó Pai. Eu sei que o mundo jaz no maligno e que a tua igreja deve se preparar cada vez mais para a tua volta. Mas eu te peço em nome de Jesus, que não deixe os homens vencerem os teus bons princípios, mas que a cada dia a família cristã venha se alicerçar na rocha que é o Senhor e viver cada vez mais uma vida santa na tua presença. Os pais ensinando aos filhos os caminhos a qual eles devem andar, e os filhos crescendo nos teus caminhos e sendo o futuro da igreja. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus que abençoe cada ouvinte que tem estado conosco nessa noite. Abençoe o lar deles, a família deles. Continue abençoando, meu Pai, a tua igreja, não só aqui em Benito Bentes, mas no estado de Alagoas, no Brasil e no mundo. Deus, continua nos guardando de todo mal, nos dando, Senhor, livramentos, fechando a boca do leão. Senhor, te pedimos também uma semana abençoada na tua presença, seja conosco, nos guarde, meu Pai, a cada dia e nos conceda a vitória. Pai amado e santo, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus a todos, e fiquem com Deus.